Olá, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou fazer um comparativo dos planos Standard com o Basic voltado para o CRM. Então, se você tem alguma dúvida na contratação dos planos a respeito das funcionalidades voltado para o CRM, esse vídeo é feito para você. Lembrando, eu também tenho um comparativo aqui no canal do CRM do Standard para o Professional e também das outras funcionalidades. Então, basta procurar aqui no canal, dar uma pesquisadinha que você vai achar fácil e te orientar nessa pesquisa. Mas antes de eu iniciar, eu vou falar que se você contratar aqui pela 23A, você tem o nosso suporte gratuito sem nenhum valor adicional, contratando simplesmente conosco. Então não só esse, mas outros benefícios você pode ter. Agora vamos para a tela e sem enrolação. Então antes de mais nada, ó, eu tenho aqui um plano, tá? Basic, contratado por nós mesmo, e outro Standard. Então a gente vai comparar essas funcionalidades nas duas telas e você vai ver como que funciona na prática, tá? Então a primeira delas, antes disso, é saber exatamente a respeito de valores, né? Qual que é o impacto que eu tenho diretamente e qual que é a maior influência aqui. Então de cara eu tenho o Basic e o Standard. E aqui eu tenho a contratação no formato mensal. Então se você mudar aqui para anual, tem até uma promoção agora esse mês de abril de 25. Se você estiver vendo, só entrar em contato que a gente consegue liberar por aqui 6 vezes sem juros, ok? Mas lembrando, mensal 349, aqui 699. E o principal de todos eu tenho 5 usuários. Então se seu plano você precisa aí contratar, já tem 5 usuários e pensa em adicionar mais um, cara, não vai servir isso aqui para ti, tá? Tem que ir para o próximo plano, que é o Standard com 50 usuários. Mas pode ser que você tenha 5 usuários e alguma das funcionalidades que você precisa nesse momento não tenha no Basic. Então, naturalmente, você tem que vir para o plano Standard. Então, o principal aqui que eu posso dizer é, primeiro, espaço, né? Então, como o sistema ele é armazenado todo em nuvem, então tudo que você coloca dentro do sistema fica armazenado no servidor do próprio Bittrex. Então, a gente tem 24 GB aqui e aqui a gente tem 100 GB. Assim, 24 GB, depende, se você não vai subir muitos vídeos, fotos e tal, somente arquivos não há problema. Você vai conseguir trabalhar aqui sem problema nenhum. Mas agora, por usuários, como eu falei, 5 usuários e aqui sobe para 50. Então é um salto bem grande. Então a gente tem quase o dobro do valor, mas naturalmente você tem também aqui o dobro, muito mais do que o dobro das funcionalidades e ações. E agora eu vou pro formato que a gente tá focado no vídeo, que é em CRM. E aqui quando a gente abre CRM, eu tenho o Basic aqui em cima e eu tenho o Standard. E o principal aqui que eu vejo de cara, na verdade, é o campo de leads. Então aqui leads ilimitados, aqui não tem, tá vendo? O Basic tá zerado e no Standard você tem. Então vamos voltar para cá. Então olha só, eu tô aqui na minha conta Basic. Se eu vir para leads, tá vendo? Aqui ó, tá fechado, não consigo adicionar. Ele vai pedir para mim um upgrade para o próximo plano, ok? Se eu vir no Standard, eu venho para cá e eu tenho o meu painel de leads totalmente aberto. Então se você for desenhar um fluxo aonde, aqui tem até algumas funções liberadas, não vou entrar nesses detalhes, mas se você precisa fazer um filtro desses leads de uma maneira mais detalhada ou criar várias pipelines e o funil de leads ele vai ser importante para você, cara, precisa vir para o Standard que o Basic não vai comportar, ok? E o próximo que eu tenho aqui da minha lista é orçamentos ilimitados. Então tem aqui negativado num ponto e aqui eu tenho ok. Então onde é que tá isso? Ó, vem aqui no meu card de CRM, eu abri um card, correto? Então se eu precisar automatizar esse processo aqui no Basic, vamos lá, ó, vou clicar aqui, opa, dá um ok, orçamentos, já barrou aqui para mim. Se eu for lá no CRM, deixa eu voltar para negócios, abrir o meu card no mesmo campo que está aparecendo lá, cliquei, vamos lá, orçamentos, aqui já está bloqueado para mim e aqui eu já tenho um campo de orçamento onde eu consigo melhorar esse processo aqui também, ok? Vamos pro próximo. Vindo para baixo, eu tenho faturas aqui, ok, eu tenho catálogos, ok, itens do catálogo, o que é isso, tá? Então se eu vir aqui no catálogo, eu vou fechar, aqui no nosso plano Standard, vou fechar também, opa, fechei. E eu tenho aqui, ó, inventário, catálogo de produtos, inventário, catálogo de produtos. Então o que ele está falando para mim? No Basic eu tenho 3.000 produtos para poder ser adicionados aqui, que eu posso criar esses produtos. E aqui no Standard eu tenho 5K, então é bastante coisa, né? Vamos pro próximo. Aqui, produtos publicados no site. Então lá dentro do campo de site é a mesma coisa. Então eu posso ter o meu site dentro do Bittrex e subir até 1.000 e aqui 3.000. E aqui vem um que é bem importante, tá? Assistente de controle de duplicados do CRM. O que é isso? Se eu vir aqui no meu CRM, vir meus contatos, vou nos dois campos aqui em contatos. No Basic, o que acontece? Se você adicionar vários cards, os contatos entrarem em contato com você dentro do CRM, ele pode gerar alguns cards automáticos. Então, ao longo do tempo, pode gerar duplicidade desses cards. Então, o Bittrex ele tem uma maneira de poder controlar os duplicados. Então, como que funciona? Deixa eu verificar se eu não me perdi aqui. Ó, se eu vir aqui, ó, na engrenagem, eu tenho controle de duplicados, tá vendo? Então, é uma maneira que o CRM ele vai organizar para não ter, obviamente, esses duplicados. Aqui ele pede já para fazer um upgrade no meu plano Basic.
Se eu vir aqui no clientes, no plano standard, controle de duplicados, eu tenho aqui já, ó, começar a verificar. Tá vendo que essa tela aqui nem abriu? E aqui não abriu, mas aqui ela tá toda, né? Então posso fazer as verificações, como esse meu ambiente de teste não tem nada, não tem nem por que eu fazer isso, ok? Vamos pro próximo. Aqui eu tenho campos obrigatórios por start. Ah, tá. Isso aqui, ó, pipelines. Isso aqui é extremamente importante, tá? É muito importante mesmo. Então vamos lá, olha só. Aqui no Basic eu tenho 5 pipelines e no Standard eu tenho 10. Onde que isso influencia? Então vamos lá. Voltei para negócios. Aqui no meu Standard eu voltei para negócios. E aqui, ó, eu tenho minha geral, eu tenho uma pipeline, tá vendo? No meu Standard. E aqui eu posso fazer o quê? Criar várias pipelines, ó. Eu tenho a geral, depois eu posso criar mais uma, depois eu crio mais uma, depois vou criar aqui mais do que essas que eu falei. Eu vou até pular o vídeo para facilitar, vou acelerar, vamos lá. Olha lá, eu já tenho 6 pipelines aqui, 7, tá vendo? Eu posso criar até 10. Então, eu posso fazer o quê? Ó, eu posso ter uma pipeline de venda, eu posso ter uma de pós-venda, follow-up, acompanhamento do pedido, alguma coisa nesse sentido. Você consegue ter várias pipelines. Então, no Standard, você tem até 10 para poder criar aqui, tá? E no Basic, vamos lá, nós temos 5. Então, se eu vir aqui, vamos lá, ó. Vou adicionar aqui a segunda, vou adicionar a terceira. Opa, terceira, a quarta, quinta. Vamos ver a sexta aqui que vai rolar. Ó, a sexta já travou para mim, tá vendo? Já pediu para fazer um upgrade. Então, na contratação, pense bem no seu processo, tá? Então, como é que vai ser isso? Você precisa de quantas pipelines? Como é que vai ser seu fluxo? Se você não tem certeza como precisa ser seu fluxo, entre em contato com a gente que a gente consegue te ajudar, tá bom? Então a gente vai passar as instruções com base no teu processo, a gente passa já uma mini consultoria na hora da contratação, porque a nossa prioridade é fazer com que você, quando for contratar, contrate o plano certo para depois não se arrepender e fazer com que a ferramenta ela volte, né, o valor que você está investindo. Então isso é muito importante. E o próximo que eu tenho aqui, ó, campos visíveis para usuários selecionados. Então ele coloca aqui, manter certos campos CRM ocultos para garantir a confidencialidade. Aqui os dois está desmarcado, então não precisa nem adentrar isso, né? Vamos pro próximo agora. Participantes da tarefa. Aqui é interessante porque ele abre uma parte para tarefa, mesmo sendo dentro do CRM. Por quê? Existem opções de automações onde você cria tarefas dentro do CRM, mas eu vou abrir agora a funcionalidade de verificar. Olha só, estou dentro do meu card de CRM e eu vou aqui criar uma tarefa. Vamos achar aqui, tarefa. Criei uma tarefa, modelo Basic, correto? Eu vou aqui na minha local na minha tarefa, modelo Standard. E agora aqui eu tenho as pessoas, ó, responsável, participantes, tá vendo? Aqui eu tenho participante e aqui eu tenho participante. Então vamos ver qual que é o que ele diz. Participante nas tarefas. No Basic não dá e no Standard dá. Vamos verificar. Então eu tô aqui o participante, já bloqueou para mim. Enquanto aqui no Basic, aliás, eu tô no Standard e agora no Standard funcionou e no Basic ele já pediu para fazer o upgrade. Então quando que isso vai se aplicar, tá? Porque assim, você não consegue, não que você não consiga deixar 2 responsáveis para a tarefa. Quando você cria uma tarefa com 2 pessoas responsáveis, ele vai disparar uma para cada participante. Então vai ser tarefas isoladas quando você fazer isso. Então se você adicionar 2 responsáveis, vai ser diferente. Quer ver? Eu vou até colocar esse modelo aqui para você ver, ó. Vou adicionar. O que aconteceu? Ó, ele disparou 2 tarefas, tá vendo? Uma para cada uma das pessoas que eu coloquei. Então ele não cria uma tarefa com 2 responsáveis, e sim 2 tarefas distintas e cada uma com um responsável. Então, para mim não ter esse problema, normalmente quando eu vou fazer uma gestão de projeto, você coloca pessoas que participam, não são responsáveis, mas têm uma participação efetiva. E quando eu coloco aqui em prazo, aliás, em participantes, no Basic eu não adiciono participante e no Standard eu já consigo colocar. Aqui é liberado para mim, certo? Vamos para a próxima. Vídeo chamada Zoom. Então assim, tem uma integração aqui de Zoom dentro do sistema, eu não sei, eu não utilizo, tá? Vou ser bem sincero, mas eu consigo utilizar o Zoom integrado ao sistema aqui, deixa eu fechar, vamos lá. E aqui eu tenho o Zoom bloqueado, tá vendo? Então, no Standard eu tenho aberto, enquanto no Basic ele já me bloqueia aqui, até um cadeadinho já não me deixa fazer nada, né? Vamos pro próximo. Discador automático, ok. Comentário, ok. Vamos rodar pro que não tem, tá? Automação de processos de negócios, nenhum dos dois tem, então não preciso me adentrar, mas se você quiser verificar um pouco mais, fechar aqui, vamos lá, ó, vou fechar. E aqui, ó, automação de processos, automação inteligente de processos. Se eu tentar adicionar e tentar criar, vamos lá, vou salvar, ó, aqui ele já me barrou, tá vendo? Já não me deixa fazer isso.
Vamos pro próximo. Automação de processo, tá? Não. Aqui eu tenho outras funcionalidades voltadas aqui para o Contact Center. Respostas pré-definidas. Isso aqui é muito importante que eu vou falar. O que que é? Sabe quando você tem algumas respostas para poder facilitar e agilizar o processo? Tipo assim, olá, tudo bem? Meu nome é isso, vou te ajudar. Sabe? Esse tipo de coisa. Então, em nenhum dos planos aqui você vai encontrar isso. Estatísticas, ok? Relatório de geral de canal aberto você não tem no Basic. Onde é que é isso? Se eu vir aqui no Contact Center... Vamos lá, vim para o Contact Center aqui, mesmo canal aqui também, Contact Center, vamos ali, aqui já tenho, tá? Estatística de conversa, já me bloqueou. Estatística de conversa, aqui eu já tenho um painel detalhado com um dashboard que eu posso configurar da minha maneira para poder entender esses números. Então isso é bem importante se você tem um fluxo aí de atendimento alto e precisa, obviamente, fazer uma verificação desses atendimentos, que vai te ajudar muito. Agora das perguntas que o pessoal mais me faz, Fábio, dá para criar automação dentro do plano Basic? E o Standard, como é que funciona isso? Vamos verificar agora. Estou aqui no meu plano Basic e aqui vou voltar lá para o meu no Standard na parte do CRM. Então, para mim criar uma automação de maneira simplificada, eu venho aqui em regras de automação, aqui em cima no canto direito, tá vendo? Cliquei e agora, ó, eu tenho já várias pré-definidas, eu vou fechar todas elas, tá? Só para poder mostrar para você. Fechei, coloquei, tirei o que tem pré-definido e eu vou colocar uma automação simples aqui, que é notificação. Adicionar a notificação. Então, quando ele cai em fatura, olá, notificação, plano Basic. Tá aqui, ó. Adicionei. Então, o que vai acontecer? Quando eu jogar para o plano, aliás, quando eu jogar na coluna de fatura, é para acontecer uma automação. Fechei. Vamos lá. Fatura. Vamos ver se vai vir a notificação. Vem por dentro aqui, para poder atualizar melhor. Vim para fatura. Notificação tá aqui, ó, tá vendo? Então, tem automações? Tem sim. Então, no plano Basic você consegue criar as automações. Lembrando, o seu processo precisa ser revisto. Aqui tem um editar com criador de fluxo de trabalho, que é um outro modo que você consegue criar as regras de automação, tá? Mas você consegue criar por aqui sem problema nenhum, você consegue ter. No Standard você também tem isso? Obviamente. Então, se você tem no Basic, no Standard você vai conseguir. Então, aqui já tem algumas automações pré-definidas para você poder, né, verificar o que tem, certo? Outro ponto, pergunta importantíssima. Fábio, no plano Basic eu consigo integrar o WhatsApp? Sim, você consegue, não há problema nenhum em fazer essa integração, né? Então, existem algumas maneiras de você fazer essa integração. Uma delas é com o ChatApp, tem com o WhatsApp CRM, entre outras. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, nós podemos te passar esse suporte para integrar. Inclusive, temos uma ferramenta com o melhor custo-benefício do mercado. Entre em contato. E deixando claro, né? Pô, esse vídeo eu acho que vale um like aí, vale uma seguida, uma curtida. Deixa nos comentários se esse vídeo também ajudou, porque isso ajuda o canal. E agora aqui eu tenho outra funcionalidade que é bem interessante, que é visitar. No Basic ela tá bloqueada. E aqui no Standard, deixa eu verificar, ó, tá aberta, tá vendo? O que que é isso? Se eu vou clicar aqui, visitar, obviamente está bloqueado. No Standard, visitar ele abre para mim. Tá, e o que que é isso, tá? Isso aqui, se você for fazer uma visita, uma reunião e queira gravar essa reunião, o áudio dessa reunião, você consegue armazenar essas informações, o áudio dessa reunião e deixar ela aqui dentro do Bitrix 24 para depois fazer uma revisão, uma análise, enfim. É um recurso que eu não utilizo, porque eu trabalho, na verdade, 100% remoto. A equipe hoje tá 15, 16 pessoas, totalmente remota, né? Mas pode ser de grande valia para você, né, ter os pontos altos aqui da reunião e depois fazer uma análise, enfim, entregar para o seu time e trabalhar do melhor formato, ok? Vamos ver se eu tenho alguma coisa mais aqui. Concluir. Copilot. Sim, o que é o Copilot? Então, são os recursos que eu tenho da inteligência artificial do próprio Bitrix integrado. Então, se eu vir em tarefa, dentro do Basic, que eu tenho o Copilot integrado, tá vendo? Que, como é a primeira vez, ele vai fazer aí um breve tutorial, mas tem as ações que eu consigo executar, tá? Para melhorar o meu processo. Obviamente, se eu tenho lá, aqui eu também vou ter a mesma funcionalidade, certo? Tenho o Copilot, vai abrir a mesma telinha e eu tenho também. Minha equipe vai conseguir trabalhar com o Copilot, certo? Vamos para a próxima. Gatilhos, isso aqui é muito importante, tem, né? O que é um gatilho? Uma ação que você precisa que o sistema reconheça e que você vai disparar, que dispara uma reação, vamos dizer assim. Então é um ponto que você ativa alguma coisa que vai desencadear outra. Então vou dar um exemplo, um gatilho, abrir um e-mail, preencher um formulário, isso é um gatilho. Uma ação que vai ser executada pode ser mandar um novo e-mail para o cliente, efetuar uma ligação, criar uma tarefa, entre outros. Então você consegue sem problema ter aqui dentro do CRM. E aqui eu tenho o processo de automação que eu tinha falado e tal. Então é isso, né? Então ficou bem claro o que eu tenho dentro do Basic. O que eu não tenho no Basic tenho no Standard. Eu levantei os pontos altos aqui. Eu acho que esse vídeo vai conseguir te ajudar bem. Lembrando, se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Nós
nós podemos prestar essa consultoria no direcionamento do melhor plano para você, para sua equipe e também um suporte gratuito pagando o mesmo valor e até parcelado no plano anual. Tudo bem? Até a próxima. Se esse vídeo ajudou, não deixe de se inscrever no canal e até mais. Valeu!